Bom dia, amada igreja, paz seja com todos, amém? Convido você a se colocar de pé, para nós darmos início à nossa reunião nesta manhã. Vamos fechar os nossos olhos e colocar a presença do Senhor aqui neste lugar. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te damos graças, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor por nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos porque a tua graça, amor, misericórdia se renovou sobre as nossas vidas mais um dia. Senhor, e eu te agradecemos pelo privilégio de adentrar os teus atos e estar na tua presença, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, aquilo que porventura tem desagradado o teu coração. Mas, querido Espírito Santo, seja bem-vindo. Senhor, encontre liberdade no nosso meio, no meio do louvor, no meio da palavra. Abençoa, Senhor, as orações que forem feitas, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor, nós consagramos esta quinta-feira diante do teu altar, como também consagramos nosso ser a ti, Pai. E pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor vá à frente de tudo aquilo que precisamos fazer nesse dia, resolver, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos, Senhor, fazer do melhor para ti. Tudo nós entregamos no teu altar, já te louvando, te bendizendo e te agradecendo. Amém? Liga suas mãos aos céus, numa atitude de louvor, de adoração. Nós vamos declarar assim que o Senhor, Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, glória. Amém? Daquele que é soberano, daquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, daquele que sem Ele você não estaria aqui.
das nossas vidas. Oh, Senhor, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos toda a adoração, porque Tu és maravilhoso, Deus. Tu és tremendo, Pai. Você já possa estar se sentando. Só estarei lembrando, amada igreja, que amanhã nós seguimos neste mês de fevereiro com o tema Milagres de Jesus. E nessa sexta-feira, o pastor Hamilton Bonfim, lá do Projeto Cristo para as Nações Tatuquara, estará ministrando a palavra. Então venha participar conosco, lembrando que é a nossa noite de oração, nossa noite de intercessão, nossa noite de libertação. Então amanhã às 19h30 nós esperamos vocês aqui. Também lembrar, amada igreja, que nós no dia 28 de março teremos o nosso batismo nas águas aqui na igreja. Que se você ainda não desceu as águas ou conhece alguém que ainda não desceu as águas, que você possa estar levando material para essa pessoa, para que essa pessoa ela seja despertada, né? Nós costumamos dizer que nós temos procurado orar, fazer a nossa parte, evangelizar, mas quem convence é o Espírito Santo. Então que você esteja orando por esta vida, que você esteja realmente entregando este material do batismo na mão dessa pessoa, para que ela possa se decidir por essa atitude tão importante nessa declaração de fé, de descer as águas e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediante este ato público. E também lembrar, amada igreja, que agora em março nós estamos abrindo a nossa terceira turma de teologia. Para a honra e glória do Senhor, nós já temos 10 alunos inscritos. E falta apenas 2 vagas para fechar a turma. Então, se você ainda não se inscreveu ou deseja fazer, já tem, acho que tem metade do culto desta manhã está inscrito. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Glória a Deus. Amém. É tão bom, né, quando a gente se desperta a aprender da palavra, a se aprofundar. Mas se você conhece alguém também que ainda deseja fazer, que você esteja... Olha, mais uma levantou a mão. Glória a Deus, hein? Vai pegar a penúltima vaga, vai faltar só uma. Amém? Mas é tão bom, como eu estava falando, é tão bom quando nós nos despertamos para estudar mais a palavra, se aprofundar. Esse é um tempo que muitas vezes na pregação, dentro de um culto, nós não temos de discutir a Bíblia e nos aprofundarmos, né? E esse é o tempo propício, né? O tempo da gente estudar, o tempo da gente... participar das aulas, vocês vão ver quanto é enriquecedor. Amém? Já passa a palavra, você mais Estela. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Para vocês que estão nos assistindo pela internet, bom dia, a paz do Senhor com vocês também. E eu peço para que vocês peguem a Bíblia de vocês agora, quem tiver, quem trouxe, né? E abram em Lucas, capítulo 17. Lá no versículo 5. Amém? Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amém? Pode fechar a palavra, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento.
Obrigada, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui na casa de oração, reunidos, Pai, na mesma fé, em um só Espírito, Pai, buscando do Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, nada somos, Pai. Dependemos de Ti para tudo, Senhor. E que esteja iluminando, Pai, os olhos do nosso entendimento nessa manhã, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, Pai, a nos ensinar. Que possamos sair daqui hoje, Pai, cheios de fé, cheios de esperança, com a nossa fé renovada no Senhor, Pai. É o que eu te peço, Pai amado. Eu peço, Senhor, que essa semente não venha, Pai, a ser roubada, mas que ela venha ficar fincada em nosso coração, Senhor, para que ela venha dar frutos. Eu te peço isso, Pai amado e Pai querido, no nome precioso de Jesus. Que todo impedimento, Pai, contra essa palavra, Pai, tudo aquilo que está impedindo do nosso milagre chegar, eu peço, Pai, que seja quebrado no nome de Jesus, Pai. Que hoje nós possamos estar aqui, confiante, Pai, que nós iremos receber o nosso milagre. Em nome de Jesus, nós viemos atrás do nosso milagre, Senhor, e nós cremos nisso, cremos que o Senhor é poderoso para operar, nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para mudar qualquer circunstância em nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos a duvidar do Teu poder, Pai, de forma alguma, mas que nós venhamos a estar firmes, com a nossa raiz fincada em Jesus Cristo, Senhor. Aquele que é o consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada de todo o meu coração, Senhor, pelo amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Que tudo que seja feito aqui e falado seja para a honra e glória do Teu nome. Amém? Irmãos, pode se assentar. Muitas vezes, eu vejo assim pessoas falando para mim assim, né? Acho que muitos aqui já ouviram. Eu não tenho fé. Eu não tenho a fé como você tem. Mas isso é mentira, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus deu uma porção de fé para cada um. Então, todos têm fé. E eu dei a pastora Ângela distribuiu para vocês um pacotinho com um grãozinho de mostarda. Todos pegaram? Eu gostaria que vocês olhassem para esse grãozinho de mostarda agora. Olhassem bem para esse grãozinho de mostarda. Às vezes a gente pensa aqui como os discípulos, né? Eu fico pensando assim, os discípulos estavam ali, quanto tempo já andando com Jesus, vendo Jesus operar milagres, né? E pedem isso para Jesus, né? Naquela condição, Jesus ali ensinando que eles deveriam perdoar, né? Como proceder ali em certas ocasiões. E eles param e pedem para Jesus, né? Aumenta a nossa fé. E muitas vezes nós, nas nossas orações, nós falamos isso também. Senhor, aumenta a nossa fé. Deus, aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai e fala para eles assim, mas eu não preciso aumentar a fé de vocês. Porque se vocês tiverem uma fé do tamanho desse grão de mostarda que vocês estão aí na mão, tudo é possível para vocês. Vocês podem dizer, para esse problema aqui, você pode determinar a sua bênção, com a fé desse tamanho que vocês estão vendo aí. Mas tudo é possível ao que crê. E Deus, Ele faz, Ele opera milagre, porque Ele continua sendo Deus. Mas a parte do milagre ser operado tem que ter uma colaboração também, tem que ter a nossa parte, e a nossa parte é crer. Por isso que a palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Então veja bem, para que um milagre aconteça, eu preciso crer. Se eu trago só aqui, esses objetos aqui, no piloto automático, vamos dizer assim, porque muitas vezes nós já estamos assim, o milagre está demorando tanto, que a gente vem toda quinta-feira aqui, vem e traz, e coloca. Mas como é que está teu coração? Como é que está a sua fé em relação a esse milagre? O que verdadeiramente vocês estão esperando? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando receber desse altar?
Vocês estão verdadeiramente crendo que Deus pode abrir uma porta, que Deus pode curar uma enfermidade, que Deus pode fazer uma venda, vender o seu carro, sua casa, que Deus pode curar um parente seu, que pode tirar do leito da morte? Você verdadeiramente crê? Ou você só está no piloto automático? Essa, não precisam responder. Vocês vão responder para vocês mesmos aí. Como que eu estou manifestando a minha fé? Se eu estou dando passos de fé? Eu estou crendo no que eu estou pedindo? Verdadeiramente eu estou esperando receber esse milagre? Eu tenho a convicção de que que Deus vai operar esse milagre na minha vida? Ou eu estou tão assim que, sei lá, talvez é tão difícil, talvez aconteça, talvez não aconteça. A palavra de Deus diz que se você duvidar, você não vai receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho muito forte essa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então Ele está dizendo assim: eu recompenso aqueles que creem em mim. Aqueles que creem em mim, eu vou operar esse milagre. Eu posso fazer. Amém? Mas muitas vezes nós estamos ali que nem os discípulos, caminhando com Jesus, vendo Jesus operar milagres, fazer maravilhas, ver, né, tudo aquilo que Jesus está fazendo. E nós, a nossa caminhada com Jesus, eu acredito que todos que estão aqui, Deus já operou milagres na vida de cada um aqui, eu creio nisso, né? Assim como fez na minha, fez, por isso vocês estão aqui, vocês creem. Mas aí tem aquela diferença, né? Espera aí. Eu só creio, como o pastor pregou aqui um dia, pastor José, eu só creio, eu confio, né, que Deus vai fazer e pode fazer. Deus pode operar de novo, Deus não mudou, Ele vai fazer. Não é porque está demorando que Ele não vai fazer. Mas muitas vezes, Deus está esperando que a gente dê o nosso passo. Nós precisamos dar o passo, né, de fé para que o milagre aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que veio agora. Ninguém vai responder nada. Mas quem tem uma enfermidade aqui e precisa tomar um remédio contínuo, se Deus chegasse para você hoje, o Espírito Santo chegasse e falasse para você assim no seu ouvido: irmão, irmã, pare de tomar esse remédio, eu vou te curar, pare de tomar esse remédio. O que vocês fariam? Não precisa responder, só pensa. Como é que está a fé de vocês para tomar essa atitude? Nossa, estou ouvindo aqui, meu Deus, será que é de Deus mesmo? Vou parar esse remédio? Será que eu paro mesmo? Será que vocês teriam essa coragem? Será que vocês dariam esse passo de fé? Muitas vezes Deus já está falando conosco, o Espírito Santo está nos dando direção e nós muitas vezes não estamos dando ouvidos, não estamos obedecendo. Há muito tempo atrás, eu cheguei no fundo do poço, tinha uma empresa, acho que o Zezé conheceu a minha empresa, não sei, minha loja de calçados. Tinha 2 lojas de calçados, uma aqui nas Mercês e uma no Juvevê, abri uma no Juvevê. Foram 10 anos com a minha loja. E essa segunda loja, depois eu vendi uma eu tinha sociedade, vendi, a outra que eu fiquei sozinha, eu tive ela por 3 anos. E essa loja começou a ir de mal a pior. E eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei assim que eu não tinha dinheiro para nada, nem para pagar o aluguel. Isso nunca tinha acontecido. E eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu conseguia pagar as duplicatas, mas eu não conseguia pagar o aluguel. Eu tinha que estar falando com o proprietário. Mas como eu fiquei 3 anos, nunca trazia aluguel, ele foi super paciente comigo. Mas a minha preocupação dizia, eu não posso atrasar as duplicatas, porque se eu atrasar as duplicatas, eu não tenho produto. Se eu não tenho produto, eu não vendo. E se eu não vendo, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. E isso foi 1 ano de martírio, foi 1 ano. Mas eu comecei a buscar a Deus. Nessa época eu era católica, mas eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre tive fé em Deus, né?
E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a fazer novenas na época. Era bem pertinho da minha loja, ali no Juvevê, eu comecei a fazer novenas e tal. E isso foi se estendendo, foi se estendendo. Mandei funcionária embora, que eu fiquei só com uma funcionária, eu e ela, mantendo aquela loja, porque eu não tinha dinheiro para fechar. Eu não tinha dinheiro para fechar minha empresa, eu não tinha dinheiro para entregar o imóvel, porque eu tinha que pintar, tinha que arrancar carpê, tinha que lixar, entregar o taco, porque eu pus carpê. Enfim, eu não tinha dinheiro para nada. E eu perdia noites e noites em claro. Até que uma noite, eu acordei de madrugada e eu falei assim, eu vou rezar, né, na época. Sentei no chão. Eu sentei no chão. Hoje eu entendo assim que acho que foi um gesto assim, de me humilhar mesmo completamente. Hoje eu entendo isso. No dia eu não tinha entendimento. Mas eu sentei no chão, assim, era de madeira. Né? Peguei um terço e comecei a rezar. E comecei a rezar chorando, chorando, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia, a coisa estava para qualquer momento explodir, eu não sabia para que lado ia. E eu não tinha ninguém para me ajudar. A minha ajuda tinha que vir de Deus mesmo, eu não tinha ninguém para me ajudar. E nessa hora, uma voz falou assim para mim, quantos pares de sapato você tem na loja? E naquela época não tinha informática, ou pelo menos há 20 anos atrás, eu não tinha computador, nada. Eu sabia tudo de cálculo e tudo nos cadernos que eu tinha. Na hora eu pensei já quantos pares eu tinha na loja. E aí essa voz falou assim para mim, vende tudo a R$15. Isso há 20 anos atrás era como se fosse o preço de custo do sapato. Talvez fosse 17, 18, mais ou menos, era pouquinha coisa, mas ele falou assim, vende tudo a R$15. Irmãos, na hora, o meu coração se encheu de paz. Foi uma paz tão grande, que eu levantei com uma alegria daquele chão e fui deitar e eu dormi. Eu dormi assim até umas 8 e pouco da manhã, acordei, tomei banho, me arrumei, eu não falei nada para ninguém do que tinha acontecido. Eu fiquei, fechadinho. Peguei, fui para minha loja, cheguei lá, 9 e pouquinho, a funcionária já estava lá, abriu a porta, falou, nossa, que cedo. Eu falei, Neda, ela se chamava Neda. O primeiro cliente que entrar dentro dessa loja, você fala que nós estamos com uma promoção, R$15 todos os sapatos. Ela regalou um olho desse tamanho, ela sabia da condição, tudo. Eu falei assim, não pergunte e não questione, só faça isso. Eu não tenho dinheiro para pôr uma faixa, eu não tinha dinheiro nem para pôr uma faixa. E essa rua, que era a minha loja, ela tinha feira no sábado, e isso foi numa quinta-feira. Em sexta-feira tinha feira. E aí eu falei para ela, não tenho dinheiro para pôr faixa, não tenho dinheiro para anunciar, então vai ser de boca a boca. Quem entrar aqui você vai falando. Deus é tão maravilhoso quando a gente obedece. É tão maravilhoso quando a gente obedece uma direção que Ele nos dá. A primeira cliente que entrou dentro da minha loja era uma cabeleireira que tinha um salão na esquina. Pense, uma cabeleireira. Não podia ser uma pessoa melhor. Ela entrou, ela sabia da minha situação, ela se tornou amiga. Eu falei, fulana, seguinte, tudo a R$15. Não, meu Deus do céu. Já saiu com 20 pares de sapato. Daquele momento que ela saiu, ela chegou no salão, ela já foi falando para tudo que estava, as pessoas que estavam no salão e as clientes. A loja começou a encher. A loja começou a encher. Irmãos, acredite se vocês quiserem. Eu vivi 3 dias o sobrenatural de Deus, sem propaganda alguma, sem faixa alguma. Em 3 dias, a minha loja vendeu, eu me lembro exatamente o valor, R$25 mil. Em 3 dias. Era gente que eu não conseguia, sabe? Eu tinha que chamar gente, meus filhos eram adolescentes ainda, minha filha que é mais velha era adolescente, para ajudar, porque o povo queria tudo. E eu dizia assim, de onde vocês estão vindo? Do Boqueirão, da Boa Vista, do Xaxim, mas como? Ah, uma amiga. Vocês estão entendendo? É uma amiga. A divulgação foi assim, de boca em boca. E a loja enchia, e aí eu comecei a vender as bolsas, eu comecei a vender lingerie, porque eu tinha outras coisas, bijuterias, as persianas, os estofados, tudo coloquei preço. Tudo eu coloquei preço. Em 3 dias eu levantei dinheiro para fechar a minha empresa, entregar o imóvel, fazer tudo o que eu tinha que fazer no imóvel, pagar todas as duplicatas pendentes. Eu saí zerada, mas eu saí sem uma dívida. Eu não tive dívida nenhuma.
Eu saía assim, ó, em paz, porque tudo que Deus faz é com paz, tudo, né? Tudo que vem de Deus nos dá paz. Mas eu obedeci, porque até contando esse testemunho para muitas pessoas, mas como é que você tinha certeza? Eu não precisei ter certeza, eu estava ali orando. E veio uma direção, eu fui lá e eu vou fazer. Eu paguei para ver. E Deus honrou a minha fé. E é isso que Ele quer dizer para nós aqui nessa manhã. Deus honra a nossa fé. Muitas vezes Deus já está dando uma direção para vocês, está dando uma direção para nós, mas nós temos medo. Nós temos medo de dar esse passo de fé. E aí não tem como Deus operar um milagre. Não tem como Deus fazer na nossa vida se nós não fizermos a nossa parte. Não tem como ser diferente. Isso ficou tão forte em mim, foi tão grande, eu vi assim algo sobrenatural mesmo, porque eu abri a gaveta, tinha uma gaveta assim, era dinheiro pulando. Pessoal, eu não tinha nem cartão de crédito, não tinha maquininha na época, não tinha nada. Era tudo muito manual. E o dinheiro pulava assim, eu tinha que pegar aquele dinheiro e ir pondo em umas sacolas e escondendo de tanto dinheiro. Imagine, 25 mil em dinheiro. Em 3 dias, coisa que nunca aconteceu. Eu levava 1 ano para aprender isso. É só Deus. Deus é maravilhoso. Então o que nós precisamos é realmente... Não precisamos ter uma fé grande. Nós não precisamos dizer, eu quero ter uma fé grande. Não, nós precisamos, com essa fé, que seja... Ninguém tem uma fé menor do que um grão de mostarda. Mas uma fé do tamanho desse grãozinho que vocês estão aí na mão, essa fé é o suficiente para Deus operar um milagre. Essa fé é o suficiente para Deus mudar a nossa história. Só que depende da gente. Às vezes o milagre não acontece, está aqui 1 ano, 2, mas espera aí. O que está acontecendo? Que está demorando tanto? Às vezes Deus já está falando, mas falta a gente, né? A gente acha lindo a história de Abraão, o pai da fé, mas Deus pediu para ele seu filho, ele foi lá e pronto. Ele foi lá e vou sacrificar o meu filho. Mas por quê? Porque ele cria em Deus, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E assim é com a gente tem que crer que Deus, se Ele está no controle da nossa vida, eu sempre digo isso para o meu esposo, se Ele já fez isso, e eu ainda era do mundo, vamos dizer assim, né? Imagina hoje, o que Ele não pode fazer? Se Ele já faz coisas incríveis, se a gente tiver uma fé desse tamanho, imagine quando nós tivermos uma fé gigante, porque essa fé grande, que aqui os discípulos estão pedindo para aumentar, isso aqui é nós que vamos aumentar a nossa fé. Somos nós que exercitamos a nossa fé com as nossas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes nós temos que dar o passo, temos que fazer e não fazemos. A fé, ela é morta. Então, que nós possamos entender hoje, se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós obedecemos uma direção, porque às vezes a palavra de Deus, eu não estou me referindo aqui, eu estou dizendo assim, às vezes o Espírito Santo vem e vai te dar uma direção. Não tenham medo. Deus não deu espírito de medo para nós. Deus deu o espírito de ousadia, de poder, de moderação. Nós podemos conquistar tudo. Mas nós precisamos ser ousados. Nós precisamos dar esse passo que às vezes Deus está exigindo de nós. E nós ficamos assim, retraídos, com medo. Porque nós temos medo do novo. Nós temos medo do futuro. Se eu tivesse medo, o que vai acontecer? Eu vou fechar minha loja, não sei agora o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas estou aqui. Amém, glória a Deus. Foi muito melhor do que eu podia imaginar. Amém? Então, é isso que a gente precisa ter a certeza. Que quando a gente pede para Deus, né, que nem Mateus 21:22 fala lá, tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Amém? Precisamos crer. A palavra de Deus diz assim, creres e verás a glória de Deus. Então, antes do milagre, nós precisamos o quê? Crer. Aí depois Deus vai fazer. Amém?
Fique-se de pé. Não precisam abrir, mas eu quero encerrar a nossa palavra com Mateus 14, 25. Essa palavra aqui falou muito forte no meu coração essa manhã. Eu vou ler aqui. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Muitas vezes a gente ouve, uma direção e a gente tem medo. A gente não acredita que é o Espírito Santo falando conosco. A gente não acredita. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus que diz para ele? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas vezes a gente duvida, Pedro estava ali, o foco em Jesus, disse: Jesus, me dá uma palavra, se és tu, me dá uma palavra. Jesus disse: venha, deu uma palavra para ele: venha. Deus está dando às vezes uma direção para você, faça. E ele pegou e foi. Só que quando ele foi, ele começou a ir, ele deu o passo de fé. Só que na metade desse caminho, ele começou a sentir o quê? Medo. Ele começou a olhar o quê? Para o vento. Ele começou a olhar o quê? Para a circunstância. E começou a sentir medo. Ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o lado. O que aconteceu? Ele afundou. E assim acontece com a gente. Às vezes a gente diz que tem fé, nós começamos a dar nossos passos e de repente nós começamos a ficar com medo, começamos a olhar para a circunstância, para as dificuldades, Tiramos o foco de Jesus, não perseveramos. E o que acontece? Milagre não vem. Porque para o milagre acontecer, nós temos que perseverar. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente do que estão falando, independente do que está acontecendo, das dívidas, do caos, do diagnóstico, não importa, eu confio em Deus. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo para Ele. Porque Deus não faz nada pela metade. A obra de Deus é completa, é maravilhosa. E quando Ele faz que Ele deixa você assim que fica de boca aberta. Porque sempre é melhor. Amém? Só nós precisamos ter essa fé, perseverar. Não fazemos como Pedro. Não sentir medo. Independente disso, nós temos que avançar. Dar os nossos passos. Estar atentos à direção do Espírito Santo. Hoje eu sei que o Espírito Santo falou comigo. Hoje eu sei. E talvez, quem sabe, o Espírito Santo vai falar com vocês hoje aqui. Amém? Eu creio. Quem sabe hoje Deus vai dar uma palavra para vocês. E fiquem atentos. E obedeçam. Porque quando Deus dá uma direção, nós temos que obedecer. Ele vai honrar. Se Ele disser para você: para com esse remédio, para. Vai até lá, vai. Faça isso, venda isso. Fale com fulano, faz assim. Faça, porque Deus vai honrar a fé de vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Oh, meu Deus, como Tu és grande, como Tu és grande, como Tu és poderoso. Nós Te bendizemos, Pai, Te agradecemos, Senhor, porque cremos, Pai, que o Senhor quis falar aos nossos corações hoje, Senhor. Muitas vezes o Senhor já está nos dando uma direção e por medo, Pai, nós deixamos de fazer. Por medo, Pai, nós ficamos olhando e achando que é tão impossível aquilo acontecer aos nossos olhos, Pai. Mas para Ti não tem nada impossível, Pai. Tudo é possível aquele que crê, Pai. Nós só precisamos crer. E tantas vezes o Senhor está falando para nós sobre fé. Já não é a primeira, já não é a segunda que a gente tem ouvido aqui falar aqui na igreja, desse culto de causas impossíveis, Pai.
É porque muitas vezes, Pai, falta nós tirar os nossos olhos da circunstância, Pai, e olhar para o Senhor. Muitas vezes nós achamos que precisamos ter uma fé grande para que o Senhor se alegre conosco, a nossa fé, que nós temos uma fé grande. Não, o Senhor está dizendo para nós, não precisa de uma fé grande, só precisa manifestar essa fezinha do tamanho desse grão de mostarda, Pai. É que com essa fé nós podemos operar o nosso milagre, com essa fé nós podemos ver o sobrenatural do Senhor acontecendo nas nossas vidas, Pai. Pai amado, Pai querido, que tanto eu quanto os meus irmãos, aqueles que estão também nos assistindo pela internet, Senhor, possam hoje, Senhor, confiar mais em Ti, a esperar mais no Senhor, Pai, a serem mais ousados, a darem passos de fé, Senhor, mediante a Tua palavra. E a nossa fé para aumentar, para a gente ter essa fé gigante, Pai, como muitos pensam, precisamos de uma fé grande, a gente precisa sim, mas somos nós que vamos fazer ela aumentar mediante a Tua palavra. Porque é a Tua palavra, Pai, que faz a nossa fé aumentar. Então a Tua direção, é quando nós recebemos uma direção, é quando o Senhor diz para nós, vá, faça, é que enche o nosso coração de esperança, Pai. Que todos os meus irmãos hoje possam crer nisso, Pai. Assim como esse testemunho que eu dei, Pai. Esse testemunho que foi o sobrenatural do Senhor, Pai, que eu jamais me esquecerei, Pai, desse milagre que o Senhor operou na minha vida num momento tão difícil. Eu peço, Pai, eu peço por todos os meus irmãos aqui, eu não sei o que eles estão passando, o Senhor sabe, mas eu creio que o Senhor pode operar o sobrenatural na vida de cada um que está aqui hoje, em nome de Jesus. Eu creio no Teu poder, eu creio em Ti, Pai, e a minha fé, Pai, que seja através da minha fé, Pai, que seja um exemplo para eles aqui. Eu não tinha uma fé grande, não, Pai, mas eu Te obedeci, eu obedeci a direção. Então é o mesmo que eu peço para eles hoje, Pai, que se eles receberem uma direção, uma palavra do Senhor, que eles não temam, que eles não sejam medrosos, que eles sejam corajosos, que eles sejam ousados, que eles deem o passo de fé que eles precisem hoje, Pai. Que eles não fiquem se apegando em remédios, em homens, em circunstâncias, mas que eles esperem do Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro. É somente de Ti, Pai. Como eu sentei naquele chão e sabia, e olhava, Pai, para a janela, olhava para o alto ali sem saber, mas orando, Pai, esperando em Ti uma solução, Pai, o Senhor me respondeu. Da mesma forma eu peço, responde os meus irmãos, Pai. Opera o sobrenatural na vida deles nesses dias, Pai. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, e já Te agradeço pela resposta dessa oração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Passo a palavra aqui para a pastora Ângela. Glórias a Deus. Glórias a este Deus pela sua palavra, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua fidelidade, porque Ele tem nos ensinado todos os dias. E nós temos que realmente exercitar. Ter fé é exercitar aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós. Porque, como a irmã falou, né? Se nós crermos, nós veremos o sobrenatural de Deus, né? Nós veremos o agir de Deus, nós veremos o cuidado de Deus, porque nós estamos buscando não em qualquer lugar, mas nós estamos buscando no Deus que tudo pode, tudo faz, tudo realiza, tudo executa, tudo muda. A palavra dele diz que o que Ele abre, ninguém fecha, mas o que Ele fecha também ninguém abre. Então vamos confiar. Você que está no teu propósito, como foi falado hoje, ser perseverante, continuar firme, independente das circunstâncias, independente das situações, independente do tamanho das ondas, mas que nós venhamos continuar perseverante. Então você que está no teu propósito, você que está em casa,
no propósito, né? Vamos entregar na presença do Senhor e depois já vamos estar orando por esta mesa, para que realmente o sobrenatural de Deus, o agir dele, se manifeste sobre as nossas vidas. Deus amado, Deus poderoso, nós nos colocamos agora na Tua presença, em nome de Jesus, para entregarmos, Senhor, o propósito de cada um, seja aqueles que estão aqui presentes, seja aqueles que estão pela internet, que, Senhor, ó Pai, estão buscando algo de Ti, estão colocando perante o Teu altar uma situação, uma necessidade, uma causa, uma urgência, Senhor, ó Pai, que Tu estejas, Senhor, ó Pai, a fazer a obra. Nós cremos, como hoje foi falado, que Tu podes mudar situações, que Tu podes, Senhor, ó Pai, trazer a estratégia certa, que Tu podes abrir a porta, Senhor, que necessitamos, que, Senhor, às vezes sem recursos, Senhor, como foi o testemunho da irmã, ela ter a vitória por ela buscar de Ti, por ela obedecer a Tua palavra. Senhor, que assim seja na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que estes propósitos que eles têm colocado na Tua presença, eles sejam firmes, perseverantes e vejam, Senhor, ó Pai, o Teu agir, o Teu operar, o Teu manifestar de vitória, a resposta, Senhor, para as suas situações, para as suas urgências. Meu Pai, que eles estejam com seus ouvidos atentos, Senhor, ao Teu agir, ao Teu falar, à Tua direção, e que assim eles possam testemunhar do Teu operar, da Tua grandeza, do Teu manifestar de vitória, Pai. Tudo nós colocamos na Tua presença quando apresentamos cada um destes propósitos, crendo, Senhor, ó Pai, que a fé muda situações, crendo, Senhor, ó Pai, que quando confiamos em Ti, Senhor, as montanhas são removidas, as circunstâncias são mudadas, Pai. Podemos andar sim sobre as águas quando olhamos para Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé, Pai, e por isso nós Te agradecemos na certeza da vitória. E agora nós colocamos, Pai, esta mesa, estende a Tua mão aqui para frente, esta mesa, estes propósitos, estas situações, Pai, representadas aqui por chaves, representadas aqui por fotografias, peças de roupa, celulares, carteiras, Senhor meu Deus, documentos, água, Senhor, ó Pai, situações que necessitam, Senhor, do Teu agir. Tu és o Deus, Senhor, ó Pai, do sobrenatural. Tu és o Deus que muda as circunstâncias. Tu és o Deus que cura, que salva, que liberta, Senhor, ó Pai, que manifesta, Senhor, poder e glória, Pai. E por isso nós colocamos estas situações diante de Ti, Pai. Seja, Senhor, ó Pai, uma causa na justiça, seja, Senhor, ó Pai, uma porta de trabalho, seja, Senhor, ó Pai, uma venda, uma compra, que Tu estejas a manifestar, Pai. Um toque do celular para mudar a história, Senhor, ó Pai, de uma vida, que Tu manifestes, Pai, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus, Senhor, ó Pai, que move as águas, essas águas que está aqui, Pai, que sejam movidas por Ti, para a cura, para a libertação, para a salvação, Pai. Nós entregamos, Senhor, cada pedido diante de Ti, na certeza da Tua vitória. Nós colocamos, Senhor, ó Pai, as vidas que estão enfermas. Meu Deus, nós levantamos esta lista porque nós cremos no Jeová Rafá, assim como colocamos cada pedido de oração ali dos guerreiros de oração, para que, Senhor, o Deus de milagres, o Deus de cura, o Deus de restauração, de livramento, Senhor, o Deus que faz a obra, Senhor, esteja a agir nestas circunstâncias, Pai. Senhor, passa a Tua virtude saradora sobre cada enfermo, sobre cada doente, sobre aqueles que estão nos leitos de hospital, Pai. Meu Deus, cura, Senhor, em nome de Jesus, estas vidas,
assim como o Senhor cura o nosso país, Pai. Hoje eu estava escutando que enquanto os outros países estão diminuindo, Senhor, ó Pai, a incidência de morte, o nosso está aumentando, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Tem misericórdia, Senhor, ó Pai, das vidas. E, Senhor, vem, Senhor, ó Pai, sarar a nossa terra, sarar a nossa nação, é o que nós te pedimos, Pai. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, também, Senhor, os batizandos, Pai, aqueles que já estão com os seus nomes aqui, aqueles que pela fé ainda nós declaramos que vão colocar, Pai, que eles já estejam sendo preparados, Senhor, ministrados pelo Teu Espírito Santo para este dia tão especial nas suas vidas. Colocamos os nossos aniversariantes do dia de hoje, Senhor, a vida da nossa irmã Alzira, que Tu estejas abençoando grandemente. A vida do Mateuzinho, Senhor, ó Pai, o filho da Lisiane e do João, que Tu estejas alcançando essa criança. E a nossa irmã, a irmã Eliane, Senhor, ó Pai, da Silva, a nossa irmã que é psicóloga aqui, Pai. Que Tu estejas abençoando grandemente estas vidas. Que seja um novo ano de bênção, de vitória, de milagre, de saúde, Senhor, ó Pai, e do Teu melhor sobre estes aniversariantes, Pai, e sobre todos os que já fizeram e ainda vão fazer neste, Senhor, neste mês. Pai, nós colocamos tudo na Tua presença, Te engrandecendo, Te louvando e Te bendizendo, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, né? Você que quer vir buscar aqui à frente já os teus pertences, pode vir, e nós já estaremos ministrando o encerramento, né? Vou estar fazendo esta parte do final, e o irmão José vai estar orando por nós pelos dízimos, as ofertas, nos despedindo e dando a bênção apostólica em nome de Jesus, certo? Graças a Deus, meus irmãos. Como hoje foi falado aqui, né? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Ela traspassa o nosso coração. E nós, quando cremos nisso, né? Quando nós depositamos o nosso dízimo, quando nós depositamos a nossa oferta, quando nós confiamos em Deus, Ele faz o impossível em favor das nossas vidas. A Zezé tem testemunhos maravilhosos concernentes a isso, né? E eu creio que cada um de nós. Então, muito obrigado por você que é dizimista. Muito obrigado por você que é ofertante, você que tem contribuído até pela internet com os teus depósitos. Que Deus esteja realmente derramando desta bênção que enriquece e não acrescenta dores. Que nós possamos ver o Senhor agindo sobrenaturalmente em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho aqui ainda para o mês de março envelope para o aluguel. Tem alguém que gostaria de dar este passo de fé para o mês de março? Amém, né? E também, irmãos, não esquecendo, na quinta-feira ficou para que as pessoas trouxessem o quilo para ajudar na nossa assistência social. Eu sei que tem muitas pessoas que participam dos outros cultos, né? Mas se você ainda não escolheu um alimento, o de quinta-feira é o açúcar. Então, para ajudar a nossa assistência social, para que vidas, lares, famílias sejam abençoadas. Amém? Né? Então, irmão José, vem à frente. O Senhor já ora pelos dízimos, pelas ofertas, já nos despede e nos dá a bênção apostólica em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos por esse dia, Senhor Deus. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, cada um que trouxe os seus dízimos, suas ofertas, o seu quilo, ó Pai.
cada um que colaborou, Senhor, com as necessidades dessa igreja, da tua casa, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor Deus, todas as necessidades dessas pessoas, ó Pai. Pai, nós estamos no fim do mês e muitas pessoas têm seus negócios, seu comércio, ou seja, o que for, ó Pai, é um final de mês que todos correm atrás, Senhor, de resultados, e eu clamo ao Senhor, que dê, Senhor, que traga, Senhor, que conceda os resultados necessários a cada um desses seus filhos, ó Pai, seja o assalariado, ou seja como for, ó Pai, que os resultados, Senhor, venham, Senhor, satisfazer as necessidades e venha só passar, ó Pai, que venha passar as necessidades de cada um de nós que aqui está, Senhor Deus. Abra a porta, Senhor. Abra a porta, Senhor, de vendas, abra a porta de resultados, aquele negócio que está para fechar, que hoje, Senhor, aconteça, aquele pagamento que está para entrar, Senhor, que hoje aconteça, Senhor, em um nome de Jesus, Pai. Venha multiplicar na vida de cada um, Senhor, segundo a necessidade de cada um, seja na área da saúde, seja em qual área for, ó Pai, seja na área financeira, na área, Senhor, de necessidades, Pai, de acertos, de ajustes em casa, Senhor, de desavenças ou o que for, ó Pai, que haja, Senhor, a tua mão na vida de cada um hoje, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos colocar a mão na posição de receber? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus, vamos em paz. Amém.